pessoal, estamos começando mais um episódio do podcast Expert XP 2025 e eu tenho aqui o prazer, a honra de receber um amigo meu, o Márcio Verri. Muito obrigado. O Márcio é o cara que fundou a maior gestora de recursos independentes do país. É, para mim, uma fonte de inspiração e, por que não, um modelo aí que a gente admira, né, e tenta copiar. Prazer ter você aqui, Márcio. Muito obrigado, é um prazer ouvir isso de você. A gente se conhece há tanto tempo, eu acho que sempre fazendo coisas semelhantes. E a gente faz muita coisa junto também como empresa, então isso é muito legal. Muito obrigado. Bom, mais de 30 anos de amizade, né? Exatamente. E aí, como é que você... conta um pouco pra gente, porque acho que o mercado se transformou tanto nos últimos anos. Sim. Que as pessoas até perdem um pouco da referência do que era o mercado e do que é hoje. Perfeito. E junto com isso, um ambiente tumultuado e com uma profunda aversão a risco, né? Perfeito. Você enxergou, eu acho que antes de todo mundo, dá quase que para dizer isso, vai. Ativos ilíquidos, ativos alternativos, olhar para um outro tipo de passivo, gerar um outro tipo de produto para um cliente que na época tinha dinheiro ou em CDB, ou em fundo multimercado, que era a maior parte do bolso, ou em fundos de ações, né? Como é que foi isso? Como é que você enxergou essa oportunidade e como é que você conseguiu desenvolver esse colosso que é a Quineia? Legal. Bom, muito obrigado. Lá em 2006, se a gente pensar, hoje nós estamos aqui na XP Expert, um evento espetacular, e aqui nós temos assessores da XP, mas também pessoas de outros bancos. Mas se a gente for lembrar, o mercado era um mercado super fechado e a distribuição estava super concentrada nos bancos. E os bancos, eles tinham muitos produtos que eram produtos cativos. Quando eu saí do Boston, fiz associação com o Itaú para fazer uma empresa independente, eu pensei, putz, preciso construir essa empresa como se o modelo de mercado, que é um modelo americano, em que você tem não um banco querendo ganhar dinheiro e por isso dando produtos de investimento, mas clientes cuidando da sua poupança e buscando gerir essa poupança de forma efetiva, buscando uma assessoria. Então, eu acho que a grande sacada foi pensar que o mercado se transformaria para isso, e que as plataformas seriam mais abertas e que o cliente ia ser o dono da escolha, e não o banco, que naquela época era o que centralizava, porque na verdade as agências bancárias eram muito importantes. Sim. Hoje ninguém vai em agência. Não tinha hubs, né? Como tem hoje, nem a plataforma digital. Nada. Então naquela época você tinha que ir numa agência fazer investimento. Putz, vamos apostar nisso. Então essa acho que foi a ideia inicial. Mas para construir isso, a gente tinha que construir essas diversas verticais. Mas é interessante porque eu repito isso em entrevistas ou em podcasts, ou mesmo em conteúdos que eu boto na rede social. A crise de 2008, para mim, foi o maior ensinamento da minha vida. Porque eu cheguei na Quest, ela era pequenininha, tinha 200 milhões em 2006, agosto. Final de 2007, a gente já estava com 3,5 bi sob gestão, terminando em 2008 com 500 milhões. Exato. E o problema era esse, tinha 5 caras que tinham 90% do meu passivo, não tinha ainda o conceito de antifrágil, ninguém falava disso, mas é isso. Se você tem um cliente que se ele vai embora, acaba o teu negócio, é frágil. E a segunda coisa é que a gente começou a diversificar depois da minha chegada, montamos um time de renda variável, antes era só macro, e não deu tempo. Porque se eu tivesse conseguido um pouco mais de tempo e o passivo tivesse mais equilibrado, eu teria sofrido muito menos. Então, a partir de 2009, eu acelerei nessas duas vertentes, diversificar o passivo e diversificar a prateleira de produto. Mas isso não explica a Quineia. Em 2011, eu tive uma outra aula. Um sócio disse que estou com problema de saúde, foi embora, levou um monte de gente, quase acabou o negócio de novo. Cada um segue seu caminho, mas eu entendi que, puxa, se eu também depender de um gestor estrela, se esse cara sai e desmonta meu negócio, a gestão é fundamental, é a raiz do nosso negócio. Mas eu não posso depender de uma figura igual a agência de publicidade, né?
era meu grande amigo, Deus o tenha, o Washington Oliveto, outro grande amigo, o Nizam. Eu tenho essa sorte de ser amigo dos dois. Mas a agência de publicidade que um dia contou com eles, no dia que eles foram embora, levaram todos os clientes juntos. Só que você enxergou uma outra coisa. E aí vem a curiosidade, porque trazer ali produto alternativo, o cliente não estava pronto. Como é que foi esse papel? Quer dizer, você tem um papel aí de evangelização da coisa. Conseguir convencer o cara a comprar aquilo, por que é bom. Eu, pelo menos, naquela época, não enxerguei. E eu demorei uns 12 anos a mais do que você para começar a estar construindo essa plataforma. Legal. Assim, acho que você colocou alguns pontos bem importantes. O primeiro ponto é essa questão da cultura. E na verdade, eu acho que talvez nos primeiros 5 anos a gente levou para entender qual que era a cultura que a gente queria ter. Que é essa cultura de pensar na aposentadoria dos cotistas. Então, você está tomando decisões de dia a dia, mas como você pensa em coisas que podem diversificar essa escolha do cotista. Sim. E isso demorou 5 anos para a gente realmente entender isso. A partir desse momento, a gente começou a pensar quais são os produtos que a gente gostaria de fazer para a gente, como pessoa física. Sim. O que eu queria comprar para mim, para minha carteira. Exatamente. Se a gente acha que esses produtos são bons para nós, em algum momento a gente vai conseguir convencer o cliente de que é bom para ele. Então, por exemplo, quando nós fizemos o primeiro fundo de tijolo, nenhum fundo de tijolo tinha sido distribuído em rede bancária. E nós fomos lá no Itaú e Itaú falou, você está maluco, eu não vou colocar aqui um fundo de tijolo, que essa cota vai acontecer no secundário. E daí teve um processo de conseguir opcionar os imóveis que a gente ia ter, mostrar o nível de rendimento, e daí acho que um pouco de sorte, a pessoa que era o presidente do Itaú nessa época era o Roberto Setúbal. E o Itaú é um banco que as pessoas ouvem o Roberto Setúbal. E ele chegou numa reunião e falou, poxa, excelente esse produto. A partir daí nós conseguimos distribuir. Ele tinha a capacidade de alavancar e direcionar a máquina. Exatamente. Então a partir daí conseguimos começar com o primeiro fundo. Daí falamos, putz, precisamos trazer uma equipe competente de Private Equity. Private Equity com juro alto não é moleza. Então, qual é o tipo? Juro alto e com o mercado acionário que boa parte desse período no Brasil também trabalhou com descontos gigantes. Exato. Então, fomos buscar uma equipe que tinha a visão de investimento minoritário, mas que não buscava ter um rendimento, um retorno no investimento de 10 vezes o capital. Não, o nosso cliente quer mais constância, ele não quer tomar susto. Concordo plenamente. Putz, encaixou, a equipe ficou de pé. E assim por diante, nós estamos fazendo vertical a vertical, investindo primeiro com o nosso dinheiro, aprendendo aonde se perde dinheiro naquele mercado, porque ganhar dinheiro, um bull market, todo mundo ganha. Sim, não é difícil. Mas aonde você toma o cuidado de não arriscar o capital do cotista. E nesses momentos de aversão a risco é que vem o teste do pudim, né? Que vem toda hora. No Brasil isso é cíclico, vai chegar. Só pode demorar Esses um pouco. últimos 30 anos, quantos anos a gente teve de céu de brigadeiro? Não, e agora nós estamos vivendo o ambiente de medidas É provisórias. o pior que eu já vi. Estamos Não, pior que eu já vi não, mentira. Né? Parece pré-Fernando Henrique, era a idade da pedra, mas... o pior que você já viu era quando a gente não tinha reserva. Exato. Né? O Brasil não tinha Tinha que reserva. pedir 5 bilhões de dólares para a FMI lá com o Pires na mão. Exatamente. Então acho que esse processo de ir construindo. E tem uma outra coisa que eu nunca falei, mas eu nunca pensei em ganhar dinheiro. Nunca. Em nenhum momento da jornada da Quimera eu pensei, como é que a gente vai ganhar dinheiro? Não, a gente pensa, como é que a gente vai fazer direito? A hora que você faz direito, por consequência, você vai ganhar dinheiro.
Mas a prioridade Amar o processo. não pode ser ganhar dinheiro, porque senão você não está privilegiando o cara que é o seu cotista, que é o dono do dinheiro. Sim. Então esse cara é o nosso chefe, não tem outro chefe. Aquela época, né, do gestor que montava ali um fundo, dava sorte, pegava 2 anos bons, ficava rico e ia embora. Tchau. Nenhum compromisso com o cliente. Exato. Talvez isso não seja tão inteligente, talvez esses caras sejam mais entendeu? Mas, poxa, Mas é muito mais difícil. e é muito menos sustentável esse negócio. É muito mais difícil montar coisas que duram, Sim, mas em compensação, quando você monta um negócio certo, a chance de dar certo é muito maior. exato. Então, acho que é muito legal e vocês têm feito isso, né? Às vezes as pessoas não sabem que nós somos competidores, mas nós somos parceiros Sem dúvida. em diversos empreendimentos. Por exemplo, vocês têm um fundo de equity, de infraestrutura, que a gente financia as operações que vocês investem E aqui. pra gente é uma honra ter vocês lá. E são operações super Porque é legais. um outro tipo de capital, a capital de longo prazo e de quem entende o negócio. Exato. Então, a corrida do mundo do investimento, ela não é uma corrida competitiva. Ela é como se fosse uma competição de natação, que cada gestor está fazendo o seu melhor tempo na sua raia. E por acaso você vai chegar em primeiro, segundo, terceiro. Mas se você fizer o seu melhor, você vai ter cliente. Aí eu nunca imaginei, assim como a XP tem um papel incrível de disrupção, que nós estaríamos hoje tomando o lugar de grandes bancos e dando cheques de 500, 600 milhões de reais para um projeto. Ó, tá aqui. E eu acho que o empreendedor do outro lado, os bancos têm um papel fundamental em qualquer economia e na sociedade. Mas ele vê um cara que tem um outro tipo de olhar, né? Eu quero, junto com você, empreendedor, levar uma coisa boa para o meu cliente. É um outro tipo de alinhamento, né? Eu acho que esse ponto é fundamental. Por exemplo, muito tomador pensa só no preço na hora de tomar. Então, não, vou fazer uma emissão pulverizada que dá 50 bips mais barato. Mas uma operação de infraestrutura, uma operação de real estate, ela é uma operação viva. Então, ao longo da história de 15 anos de financiamento, você vai ter que renegociar, você vai ter que pensar quais são os melhores termos. Você tem que estar do seu lado com um cara que tenha essa visão, que a melhor coisa para ele é você estar vivo. Sim. Então, acho que isso é super importante. Quem não tá dentro do negócio não percebe que é orgânico, né? Sim. O projeto que começou não necessariamente é o projeto que vai chegar. Na verdade, a gente até espera que não, né? Sim. Que a coisa evolua, né? Que Exato. tenha uma série de desdobramentos, crescimentos e que você possa ir assessorando em todas as etapas, né? Exato. Então, assim, é muito legal ver essa mudança. E um outro lugar que a gente se orgulha bastante de ter é na gestão de fundos líquidos também. Sim. Porque por mais que pareça que o fundo líquido, por ele ter um prazo de resgate muito curto, parece que você está toda hora refazendo as operações, mas não é. Você tem que ter uma equipe constante. Sim. Você tem que ter uma filosofia de investimento, você precisa saber aonde você vai ganhar dinheiro, quais são os seus pontos fortes e aonde você tem que melhorar a sua gestão. Então, essa gestão de fundos líquidos parece mais trivial, ela é longe de ser trivial. Olha a mortalidade da indústria, né? Exatamente. Agora, nós somos uma das únicas casas que tem os dois lados, né? Normalmente você tem ou líquido ou ilíquido. Pouca gente navega os dois, né? Exato. Porque são pessoas diferentes, são perfis diferentes. E eu acho que entender quais são as características que você tem que ter em cada um dos negócios e achar um modelo de remuneração também que ele premie quem está fazendo certo no seu negócio é muito importante. Eu estou reparando que à medida que a aversão a risco foi se aprofundando, mesmo o mercado de alternativos acabou sendo testado. Então você tinha a fase dos listados, que a gente vai ter que voltar para eles de alguma maneira. Sim. Depois você passou pela fase dos setipados, e à medida que o cliente foi ficando desconfortável com o secundário,
a gente foi tendo que achar outras soluções. Sim. Subsênior, cada vez as coisas vão mudando. Sim. Como é que você está enxergando esse ambiente? Legal. E olhando para frente, o que você projetaria? Legal. Eu acho que você tocou num ponto super legal, assim. Primeiro, os fundos listados hoje estão muito descontados. Ainda tem muito fundo descontado. Felizmente, a gente tem 2 fundos que estão ali com algum prêmio, então a gente está fazendo 2 emissões agora. Mas quando eu olho o quanto está se pagando de prêmio negativo em emissões e o quanto estão os fundos listados, eu acho que nesse segundo semestre a gente vai ter um retorno no mercado secundário para esses fundos descontados. Então essa eu acho que é uma oportunidade de mercado que os investidores vão capturar ao longo do tempo. Porque a gente não sabe se a legislação do imposto de renda vai ficar da forma que está. Mas se ela ficar, esses fundos que estão hoje tradando, negociando com desconto, Dá vantagem aí. eles vão valer ouro. É. Então, esse é um primeiro movimento. Acho que fundos com classe sênior e sub, eles estão sendo vendidos hoje como uma NTNB isenta. Eu acho que o investidor não pode deixar de olhar qual é o ativo que está lastreando essa emissão. Porque no final das Não contas... tem FGC para garantir, Não. né? Então, tem lá a cota júnior, que ela vai garantir uma parte, mas você não pode ter uma tragédia, senão ele vai pegar a cota sênior também. Então, assim, eu gosto dessa estrutura de sênior e subordinada, sênior e júnior, mas eu acho que... Não é para vender qualquer coisa. Não dá para você colocar um ativo, que é um ativo ruim. Então, imagina o Eu vou seguinte. ser imodesto aqui, mas eu acho que o cara que hoje vê a Quineia ou vem na Azequest sabe que a gente Exatamente. vai entregar um negócio que tem começo, meio e fim e que vai dar uma experiência bacana. E por que é isso? Porque senão a gente dá pau, a gente não quer ganhar esse dinheiro. Exatamente, porque na verdade o que a gente depende é da nossa confiança, da nossa marca. Então qualquer coisa que você Credibilidade só quer tem uma vez, né? pegadinha, é só uma vez que você vai fazer. Então eu acho que essa estrutura de subordinada e sênior, o investidor precisa olhar com quem está fazendo e qual é o ativo que está lastreando. Então, se ele olhar essas duas coisas e falar assim, ó, passou no teste, eu acho que as estruturas são muito boas. Mas, ao longo dos próximos anos, essas estruturas vão estar sendo testadas. Então, eu acho concordo. que é muito bom ter essa disciplina. Eu acho que a gente foi testado e são 2 histórias com diferente... De novo, Quineia pra gente é uma referência, mas são 2 histórias que conseguiram passar e atravessar um período de extrema dificuldade para a indústria. Mas eu sou otimista. Eu acho que a gente chegou numa encruzilhada em que todo mundo precisa de paz. E eu não vejo como a paz virá sem o fim dessa polarização. Então, eu estou muito animado com o ano que vem. Como é que você está vendo cenário e o que pode... Quais são os desdobramentos que você enxerga? Eu acho que eu acho que essa polarização não é legal, até porque o que acontece? A hora que o Congresso vê que existe a polarização, a função do Congresso acaba sendo arbitrar isso aí, né? Arbitrar Ganhar essa alguma coisa no polarização. meio. Então, nada sai da maneira correta. Então, acho que nós estamos chegando num nível de dívida que é um nível complicado, então nós estamos chegando perto de 80% de dívida PIB. Então, isso não é saudável. Não. Com uma taxa de juro Nem alta. sustentável. Com uma taxa de juro alta, mas porque você tem um impulso fiscal muito grande. Mais 2 anos a gente começa a ter, talvez 2. O Marcos Lisboa está com essa cabeça também, é um cara bem mais inteligente que eu, então eu gosto de seguir. Eu acho que em 2 anos a gente vai ter despesa obrigatória maior do que receita. Exato. Só que aí o próprio Congresso acabou a festa, né? Exato. Não tem mais emenda, não tem nada. Né? Então, assim, eu acho que a gente vai ter que ter um candidato de centro forte.
Acho que o cenário está andando para isso, mas também não sou tão otimista de que vai dar certo 100%. Porque durante anos a gente viu a direita brasileira, o centro-direita, se esfaquear e não conseguir entregar nenhum candidato que tivesse reais chances de ganhar. Sim. Então, acho que a gente está num período muito complicado e a gente precisa fazer de tudo para ter um candidato que realmente vá olhar o futuro e vai falar, puxa, isso daqui dá para fazer e esse país vai ter uma taxa de juros baixa, não porque a inflação é alta, mas porque tem investimento e tem condições de baixar essa taxa de juros. Sim. E daí esse, para nós, é o melhor cenário. Para todo mundo. Nós estamos sobrevivendo como gestoras em um cenário de taxas de juros super altas. No momento que a gente tiver taxa de juros baixa, sustentável, os nossos produtos são muito legais para esse investidor. Sem dúvida. Então eu acho que a gente tem todo o interesse que isso aconteça. Isso aí. Bom, acho que o importante é o investidor saber que se nos períodos mais complicados a gente conseguiu entregar coisas boas, nos períodos aí que podem vir aí de destravar, que a gente tem um problema só que é o fiscal. Exato. Quando o Brasil se encontrou em momentos como esse, com um problema só, diferente ali de quando a gente começou a nossa carreira, não tinha reserva internacional, tinha um problema fiscal, tinha hiperinflação, tinha um arcabouço institucional muito frágil. Exato. O Brasil hoje é muito mais forte, né? Sim. Resolver um problema só não é tão difícil, Sim, por mais grave que seja, né? A gente vai ter essa reforma fiscal que está sendo implementada, a reforma do IVA, que pode não ser a ideal, mas ela vai reduzir a complexidade do sistema tributário brasileiro. E aumentar a produtividade da economia, né? Exato. Então acho que a gente tem um caminho bem legal pela frente. Márcio, muito obrigado. Obrigado você, Foi uma obrigado honra pela ter você aqui. presença. É realmente um orgulho ter você como parceiro em negócio. Muito obrigado. Ganhei o dia, galera. Obrigado. Obrigado a você.